a minha paz foi desmontada em um segundo aqui, mas está tudo certo. Então imaginem que o que a gente vê nessa sala, cada objeto, cada cor, cada volume, cada som, começasse a saltar por conta própria. Por assim dizer, ganhar uma autonomia e uma espécie de selvageria própria que não fizesse para mim um mundo. Imagina, cada um de vocês já teve essa experiência em algum momento mais psicótico, em que parece que o mundo nos ataca, mas não o mundo, as coisas do mundo, os objetos do mundo, as cores do mundo, os ruídos do mundo, tudo aquilo que, quando a gente está em paz, é porque essas coisas estão em paz. Num certo sentido, elas às vezes nem existem para nós, é uma espécie de fundo. É uma espécie de fundo ao qual a gente não presta atenção, que não nos provoca, que não nos irrita, que não nos ataca. Mas há momentos, e todo mundo já viveu isso, em que tudo nos ataca, nos choca, colide, rasga a nossa alma, nosso corpo, como que entra, né? Por quê? Porque a gente perde uma espécie de proteção. Agora, eu estou falando, essa estrutura outrem é uma espécie de pacificação que me permite quase que ignorar isso que está na minha frente. As coisas se aquietam, elas se tornam solidárias, elas coexistem numa espécie assim de... tem uma expressão aqui que eu gosto, mas que eu, sem óculos, não vou achar. Só um minutinho. Oi. Ah, você tem o texto aí que você pode aumentar? Isso quem sabe? Aí. Bárbaro, muito obrigado. Pronto, olha lá. Resolveu. Tudo bem? Pega esse agora em troca. Então, é uma espécie de doçura do mundo. O mundo se torna suave nos elementos contíguos uns aos outros. Por exemplo, agora estou assim fazendo um exercício só para ajudar a pensar isso. A gente já depois do terceiro encontro, a gente já é uma espécie de grupo, vai. Mas a primeira vez que a gente veio, ainda não era isso. Primeira vez ainda tem, quem é cada um, o que será que vai ser dito, como é que é isso? Então, imaginem essa situação de mais incerteza, insegurança ou ameaça, né, levada ao extremo. Ou vocês mesmos imaginem um momento, vocês entram num lugar totalmente esquisito, estranho, e que vocês se sentem meio olhados pelas coisas, ao invés de as olharem, né? Vocês são como que objeto, né, dos olhares de todos os lados. É terrível essa sensação, não é? É como se as coisas nos penetrassem, né, e nos privassem dessa mínima tranquilidade de que o mundo está ali, apaziguado, né? Então, ixi, não está virando. Ah, é para cá? Ixi, isso aqui vai me complicar a vida. Como é que é? Oi? Não vai dar certo. Não, não vai não. Não vai dar certo. Eu vou voltar para isso. Obrigado, viu? Isso aí me ataca.
e eu fico mais perdido ainda. Aqui eu já sei, tá ali, quietinho, eu tenho umas... Então, ó... Ou seja, mesmo coisas muito diferentes nesse mundo, quando ele está, digamos assim, a meu favor, as coisas, por mais distintas que sejam, há transições entre elas que permitem que elas coexistam pacificamente. Então, a estrutura outrem, claro que às vezes ela é preenchida, por exemplo, para um bebê, pela mãe, ou para um de nós, por uma pessoa, mas pode ser que não tenha pessoa alguma e nós ainda passeamos pelo mundo com essa estrutura outrem que nos protege, que nos favorece, que nos tranquiliza. Não sei se dá para entender, porque em filosofia, às vezes tem uma coisa que é, digamos, o empírico, né? Uma pessoa, e às vezes tem o que se chama de uma espécie de estrutura transcendental, mas não se assustem com a palavra. Transcendental não é transcendente, é assim, uma espécie de condição de possibilidade para que alguma coisa exista. Acho que eu mais compliquei do que simplifiquei, né? Deixa quieto essa condição, deixa quieto o transcendental. Mas é assim, uma estrutura que precede aquilo que a preenche. Tá claro? Então, a estrutura outrem, ela precede os seres empíricos que a preenchem, que a encarnam. Então, por exemplo, eu posso estar com um gato em casa, e o gato é a encarnação da estrutura outrem. Eu não estou sozinho. O mundo não está me atacando. Mas eu posso não ter um gato em casa e morar sozinho nessa... Porque eu tenho a estrutura outrem que me acompanha. De vez em quando ela pode ser preenchida por um programa de televisão, por um rádio, por nada, por... Simplesmente... Oi? As coisas também podem elas mesmas encarnarem a estrutura outrem, né? E estarem, como assim, elas me asseguram um mundo, é isso, me asseguram um mundo, e me asseguram que esse mundo não vai estilhaçadamente voar pelos ares em todas as direções, atravessando o meu corpo e a minha alma. Mais ou menos claro até agora? 2%? 2%? Então tá. Ou seja, isso me garante que o mundo na sua crueza não vai tomar de assalto a minha pessoa. Agora, acontece, por exemplo, vocês pegam um livro do Sartre chamado O Ser e o Nada, ou uma versão muito simplesinha do Sartre. Não é bem sobre isso, mas tem algo disso também. O existencialismo é um humanismo. E ali conta, eu não estou lembrado se ali conta, mas não sei de nada com certeza. Então, desculpe, é ou um livro de 400 páginas ou um ensaio assim de 30. Mas eu não tenho certeza se no ensaio de 30 tem isso que eu estou falando. Mas como ele é menor, vocês podem recorrer a ele. Entendeu? Você perdeu a tua moeda lá, mas a luz está aqui. Então você primeiro vai procurar onde tem luz, né? E depois você vai... que é assim, o que o Sartre diz? Bom, quando eu me encontro com alguém, esse alguém é objeto do meu olhar. Ou seja, eu sou sujeito, ele é objeto.
pelo menos tem uma pequena dialética assim, em que ao ser o sujeito do olhar, eu estou protegido de virar eu um objeto do olhar do outro. Mas é óbvio que essa proteção dura pouco, porque de repente se inverte tudo. Eu virei o objeto do olhar do outro. Então, ao ser olhado por outro, eu virei uma coisa. Mas eu luto contra isso e eu viro o sujeito e faço do outro uma coisa. Então tem um embate, né, entre eu e o outro, em que as posições se invertem e a proteção de que eu desfrutava antes, ela desmorona e eu viro uma coisa. Quando eu viro uma coisa, é uma situação assim de noia, porque podem fazer comigo o que quiserem, podem me manipular, podem me estraçalhar, podem me matar. Então não é simples, percebe? A luta, essa dialética entre eu e o outro é para conseguir ganhar, né? Então isso também tem algo a ver com o que a gente está falando, só que agora vem a nossa novidade conceitual, que é o seguinte: outrem. Digamos que eu estou num romance do Proust e eu cruzo com uma bela moça que me toca, que me captura e cujos signos eu tento decifrar. Eu não sei quem é ela, de onde ela vem, o que ela carrega, etc. Mas eu sinto que ela me leva para um outro mundo. Ou seja, aí eu estou falando de alguém que preencheu a estrutura outrem e que me remete para... Aí é o conceito que o Deleuze vai usar, me remete para um certo mundo possível. Outrem me remete para um mundo possível. O que é isso? Quer dizer, outrem não é exatamente uma pessoa, embora ela seja uma pessoa. Ela não é um objeto do olhar, como seria no caso do Sartre. Ela é uma espécie de signo, de sinal que traz dentro dela ou evoca um mundo desconhecido. E é isso que me atrai. O que me atrai não é ela propriamente, mas o mundo que ela carrega, ou o mundo que ela evoca, ou o mundo de onde ela vem. Isso pode ser não necessariamente um mundo, por exemplo, o Deleuze, ao falar do Proust, diz, aí eu já esqueci o nome da personagem, e eu não vou encontrar, mas ela evoca a arrebentação do mar. Então, olha, isso é um mundo possível. Ela evoca as ondas e a arrebentação do mar. Então, ela me transporta para para uma sensação,
para uma visão, para um pacote de afetos, né? Que abrem em mim uma espécie de janela de existência, um mundo possível. E talvez, por exemplo, eu lembro de um filme Alma Corsária, do Reichenbach, por exemplo, tem ali, numa espécie de mercearia ou padaria, já não lembro, ou num bar, tem ali um chinês. Num certo momento, e a câmera se aproxima do chinês, mas se aproxima muito do rosto. É um primeiríssimo plano, assim. E sabe o quê? Uma coisa é você dizer, bom, um chinês. Outra coisa é você ser transportado para o mundo possível que ele carrega, ou que ele encarna. E que não é a China concreta. É uma China que talvez jamais existiu e nem existirá, mas é uma China digamos, um Oriente longínquo que já me transportou para longe de mim mesmo. Vou dar um exemplo um pouco mais rocambolesco. O Guattari teve uma vez nos Estados Unidos. E não sei se vocês sabem, mas nos livros do Deleuze, junto com o Guattari, tem algumas referências aos Estados Unidos, mas é mais, sim, é a América, não é tanto os Estados Unidos como país, mas essa coisa, esses espaços amplos, essa espécie de pé na estrada, que os beatniks de algum jeito representaram, e toda uma literatura também, né, de uma espécie de... muito diferente do romance europeu, que é da memória, do inventário, da genealogia, um peso da tradição. E no romance americano é outra coisa, né? É o espaço, é o aberto, é o caminhando, é o encontrando pela estrada, o que for. É uma outra lógica. E aí o Guattari está lá, nos Estados Unidos, dando uma palestra e tal, e de repente alguém interrompe e diz, olha, isso que você está falando sobre a América não tem nada a ver com a gente. Porque a gente que mora aqui, a gente sabe, os Estados Unidos é o quê? É cheeseburger, é um capitalismo selvagem, é isso, aquilo, e fala todas as mazelas do que a gente conhece como American Way of Life. E o Guattari responde assim, olha, me dê a liberdade de imaginar a América tal como o Hemingway inventou uma Paris dele. De fato, o Hemingway viveu em Paris e fabulou uma Paris que talvez não tivesse nada a ver com Paris ali. Então, essa liberdade de inventar. Mas agora eu volto lá para o nosso caso, que eu cruzo com alguém e esse alguém encarna um mundo possível. Um mundo possível que não só encarna, de algum jeito, ele está envolvido nesse mundo possível, e talvez o meu trabalho seja, será que eu consigo desenvolver este mundo possível que nele está envolvido? Envolvido quer dizer assim, está condensado, está amarrado, está enigmaticamente solidificado, e talvez eu queira puxar umas linhas, abrir, ver o que tem por trás, de algum jeito desdobrar, desenvolver o que está envolvido. Então é isso, um outrem. Então a gente já viu, uma estrutura outrem que encarna um mundo possível. E pensar que, no fundo, a gente se encontra menos com pessoas do que com mundos possíveis.
Eu adoro essa ideia, porque imagina se a gente se encontra só uma pessoa, né? Você, em poucos dias você fez, como se diz, o le tour, você explorou, mas o mundo possível pode ser uma vida. Que mundo possível? Ou quais mundos possíveis? Então a gente cruza mundos possíveis, e não pessoas, e não objetos, e muito menos coisas. Mas isso quando eu retomo, tem uma estrutura outrem. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas uma estrutura outrem, um mundo possível que esse outrem encarna, evoca, implica. Agora, qual o nosso problema? O nosso problema é Robinson numa ilha que, num primeiro momento, tem a estrutura outrem, poderia se deparar com outrem, poderia se na ilha tivesse mais gente, mas de repente, sei lá, ele cruza um animal e para ele aquele animal encarna uma certa, não é bem alteridade, mas esse mundo possível. Qual o problema filosófico que tem nesse romance do Michel Tournier? O que seria um mundo sem outrem? Mais do que isso, o que é um mundo sem a estrutura outrem? Esse é o problema filosófico, segundo Deleuze, que atravessa o romance do Michel Tournier, Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico. O que é viver quando a estrutura outrem foi pelos ares? Que mundo aparece? Ou melhor, não é que mundo aparece. Como é que aquelas coisas todas que estavam pacificamente e contiguamente coexistindo, de repente, elas se autonomizam dessa espécie de domesticação pacífica e elas voam pelos ares. Ou seja, os elementos da ilha, agora estou falando de elementos no sentido até assim antigo, a água, a terra, o fogo, o ar, cada um desses elementos ganha autonomia. E é como se a ilha se eriçasse, ou melhor, vamos usar um termo assim mais pornográfico, há uma ereção dos elementos na ilha. Ereção, sim, tudo. De repente o Robinson já não está convivendo nem com a estrutura outrem, nem com outrem, nem com nada, nem com o mundo possível, mas com os elementos liberados da sua docilidade. E ele entra em relação, Robinson, mas a gente pode dizer, a sua libido já não passa por outrem, nem pela estrutura outrem, mas entra em relação direta com os elementos na sua multiplicidade selvagem e saltitante. E aí vocês vão ver no romance, tem uma cena muito forte do ponto de vista da descrição literária, etc., sobre o que é ele copulando com a terra. Robinson
com um elemento terra ou com uma mandrágora. Ou seja, quando a estrutura outrem voa pelos ares, os elementos deixam de ser divididos segundo categorias humanas, demasiadamente humanas, né? Homem, animal, planta, mineral, céu, etc. De algum modo, nessa espécie de ereção generalizada dos elementos, né, a libido pode desviar da estrutura outrem e entrar em relação direta com tudo. Eu preciso que vocês me digam alguma coisa, porque vocês estão me olhando de um jeito que eu gostaria de filmar. Tipo assim, esse cara está louco. Mas não sou eu que digo nada disso, é tudo de luz. Tem alguém louco aí? Diga. Essa estrutura outrem pressupõe o humano, pressupõe a humanidade. Eu diria assim, sim e não, porque na verdade em filosofia é uma coisa bem esquisita, é como se o homem pressupõe a estrutura outrem, mas vamos ficar com a tua formulação, tá certo? E agora você estava dizendo que justamente essa ereção generalizada, esse libido escapou dessa questão humana. Exato, é uma desumanização, ou uma inumanização, que eu falei no começo, lembra? Não é Robinson humanizando a ilha, mas ele se desumanizando ou inumanizando. Inumanizando é melhor, porque desumano a gente acha que o cara é desumano, ele é cruel, ele é filho da puta, mas inumano é mais preciso, porque é assim, desfazendo-se das cascas civilizatórias que foram se depositando ao longo de milênios e que nos fazem dóceis, obedientes, culpados, religiosos, produtivos, tudo isso. Então, inumanizar é assim, poder acessar esferas nossas e do entorno que até então estavam domesticadas pela civilização humana, né? Então é poder... Porque qual é o problema? A nossa libido, de algum jeito, ela foi capturada pela alteridade subjetiva, né? Como se... Pega uma criança na frente de uma máquina, pergunta se aquilo não é libido, o que tem ali, né? Ou com um animal, né? Ou os índios com as entidades todas. Quer dizer, é como se a libido extrapola em muito a figura do homem, ou a estrutura humana demasiadamente humana. Esclareci? Não. Mais ou menos, né? Vai lá. Pode perguntar qualquer coisa e pode fazer qualquer observação, viu? Não fiquem presos a uma espécie de estrutura outrem filosófica que deveria saber como falar, nada disso. Eu fiquei pensando na relação disso com idiometria, Também, porque de fato o que acontece, digamos, naquele modelo primeiro do Robinson Crusoe, ele impõe à ilha um ritmo. Então acorda a tal hora, trabalha de tal a tal hora, aí vai, reza a tal hora, faz as refeições a tal hora. Quer dizer, ele reproduz o ritmo civilizacional ipsis literis. Então, agora, e se aquilo já não funciona? De repente se desorganiza precisamente o ritmo coletivo ou civilizatório, e aí talvez ele viva de noite e copule de madrugada e não trabalhe, ou etc.
certo? Então tem a ver com desmontar uma certa tirania de um ritmo social, socialitário, para não dizer totalitário. E como é que é o mundo sem essa ruptura? Boa pergunta. O que fica por trás dessa pergunta? Isso. Então, a questão do livro, entre outras, é assim: é possível explorar, porque isso aqui não é assim, não é se constituiu um partido da ilha Ereta, não é isso, né? Aí, viva a ilha em ereção, não é isso? Mas é outra coisa, assim, é uma exploração literária e filosófica desse problema, dessa questão. Então, antes de dizer, então Deleuze está tomando partido de uma vida sem regra nenhuma, não é nada disso. Mas será que é possível para nós explorar e pensar, digamos, até que ponto a ilha é uma espécie de laboratório experimental para pensar essa questão, né? Agora, eu sei que isso imediatamente nos leva, mas o que seria do mundo se não tivesse regras, se não tivesse normas, se não tivesse ritmo, se não tivesse trabalho e leis e disciplina e etc. Mas aí você está considerando que todos esses ritmos vêm dessa estrutura que tem o sujeito e tem o outro? Os ritmos, você diz? Porque, por exemplo, você acha que dia e noite, por exemplo, depende da gente estar aqui para entender dia e noite? Ou isso é um ritmo que não é a gente que está impondo, assim, não é fruto da nossa captura? Porque uma coisa seria dizer, bom, é natural, é isso que você está falando? Então, dia e noite, é natural. Então, você sabe que, por exemplo, você conhece um livro chamado 24/7? Então, é um livro que conta, na verdade, o que a tecnologia hoje está tentando destruir a noite, ou seja, produzir uma luminosidade incessante que garanta a diminuição das horas de sono, um aumento das horas de trabalho, um rendimento e uma produtividade muito maiores. Então tem aí uma espécie de projeto tecnocientífico, de interferir no ritmo do sono. Agora, você pode dizer, bom, as culturas lidam com a divisão noite e dia de maneiras muito diferentes. E não há universalidade alguma nisso, como em muitas outras coisas, né? Como inclusive na questão da sexualidade ou do trabalho. Nada, não tem. Na verdade, o que é bonito de, às vezes, pescar Tem um livro que saiu há pouco, chama Araueté, que é um livro que saiu pelo Sesc faz alguns dias, hein? Que o Eduardo Viveiros de Castro contando da pesquisa que ele fez com os Araueté, mas é a tese dele, que ele escreveu há 30, 40 anos atrás, só que é numa versão sem tecnicalidade antropológica. É muito interessante de ler, porque ele vai relatando o que ele viu, como é que ele viu, como é que vivem os índios Araueté, etc. E você fica espantado com algumas coisas que você nunca imaginava que seriam possíveis numa sociedade que funciona. Ela funciona à maneira dela, etc. Né? E vou contar um exemplo, só para vocês verem como... Então, lembra, o sujeito vai casar, né? O mais importante no casamento não é tanto que ele vai morar com a mulher,
é que ele vai, ao casar, estabelecer uma relação de amizade com outro homem, que vai ser a relação mais importante dele naquele momento. Ele e o amigo. O amigo tem uma mulher. Então, o que acontece? A lua de mel, por assim dizer, é os dois casais saindo para a floresta e trocando de parceiro sexual. A lua de mel é isso. Ou seja, tem ali uma espécie... o mais importante é a amizade entre os dois homens, né? E essa espécie de comunalidade sexual, que não é nada, não é a orgia total, não é qualquer coisa, é isso, entendeu? É regrado, mas é uma outra regra tão diferente da nossa, né, que você se pergunta por que a gente imagina que essa conjugalidade nossa é universal, nem remotamente. Então, de novo, a questão do ritmo, ou da divisão da noite e do dia, ou isso tudo. Então, talvez seja uma experimentação, essa aqui que eu estou contando, filosófica, literária, um pouco antropológica, para que coloca em xeque o nosso modo de ser, de existir, de se pensar, e de pensar que o nosso modo de ser e existir é natural. Não tem nada natural. Foi uma construção. Diga. Tá? Quando a estrutura outra se encontra, existe uma diferença se o que acontece é a objetificação do ser humano ou a personificação dos objetos? Bonita a sua pergunta. Há uma espécie de personificação dos objetos. Uma espécie de... Porque as coisas começam a viver. Elas saltam porque elas vivem. E é uma espécie de animismo generalizado. De repente tudo vive, não só... Porque o que é a estrutura outrem é que, num certo sentido, o mundo gira em torno de mim. Tem um sujeito para quem o mundo existe como mundo. Quer dizer, eu sou uma pessoa e o mundo é o mundo, por mais que ele seja habitado por um outro, etc. Mas está muito, muito bonita a sua pergunta, porque de fato é uma experiência em que a ilha começa a viver. A ilha, os seus elementos, os objetos, a sua luz, as suas cores, tudo isso é animado, né? Habitado é ânima. Então, de fato, é um mundo animista, onde já talvez nada consiga ser transformado em objeto para me acalmar. Por isso que também, agora voltando um pouquinho para os índios, mas é que há entre os índios, entre certas culturas indígenas, vamos falar assim, uma certa visão animista que demanda um esforço grande de proteção, porque não é que é tudo bonito, porque as coisas, as plantas, os animais, cheio de inimigos, de espíritos malvados, maldosos. Eu preciso fazer muitos ritos para me proteger, eu preciso ter, todo um dispositivo de proteção. Então, mas sim. Nós queríamos qual poderia ser a relação dessa experiência do Robinson com uma experiência de alguma forma talvez pareça exatamente o contrário, mas talvez chegue em um lugar parecido, já que você citou o Sartre da náusea. Sim. No romance do Sartre, a personagem faz quase que o inverso. Tem também o isolamento, mas não numa ilha deserta, mas numa cidade do interior da França. Não por uma casa, porque ele vai fazer um estudo numa biblioteca, isolado. E a experiência dele não é de que as coisas se levantam, mas pelo contrário, que as coisas se tornam uma massa amorfa. Isso. O mundo se desfaz
numa massa cinzenta de total indiferença, que de alguma forma também é uma massa viva, mas não de vida nesse sentido animado, né? Mas vida quase num sentido protozoário, sei lá, Perfeito. uma grande ameba. Perfeito. Mas eu fui me perguntando se essas duas situações opostas não chegam de alguma forma num lugar semelhante ou não tem uma estrutura semelhante. Então, o personagem, o Roquentin, está na frente de uma árvore esquisitíssima e ele tem um estranhamento absoluto, não é? O que é alguma coisa que existe ali sem sentido para nada, por nada. Mas eu diria que é o contrário. O contrário porque... Qual o problema? O problema do Sartre é o nada. E aqui não tem o nada. No fundo, tem certas filosofias que partem do nada e, de algum jeito, o tempo todo estão assediadas por esse nada que ameaça tocá-las novamente ou tomar de assalto a vida. E tem uma outra leitura, digamos, uma outra linhagem de filósofos, na qual sim eu incluiria o Bergson, o Nietzsche, o Spinoza com certeza e o Deleuze sem dúvida, onde o nada é uma fábula, né? Então, se você pega um autor como o Bergson, o que ele vai falar sobre o nada? O que é o nada? Nessa sala, eu estou aqui, eu quero pensar o nada. Então, eu olho para essa sala, eu digo, você sai para fora, você, aí eu vou eliminando todos, depois eu tiro as cadeiras, depois eu tiro tudo dessa sala, a tela inclusive, e aí eu cheguei no nada. Então, olha o que é o nada. É o mundo mais uma subtração, outra subtração, outra subtração, uma série de subtrações. Aí eu cheguei no nada. Conclusão do Bergson. Há mais no nada do que no ser. Porque no nada tem o quê? O ser mais um monte de operações de subtração. E, portanto, é uma ficção construída. Só que o que a gente faz? A gente retroprojeta esse nada que a gente, por assim dizer, forjou, como se ele estivesse no começo do mundo. A gente pega ele e joga ele lá para o começo e diz, no começo era o nada. Bom, não importa, isso aqui é o Bergson pensando que toda a nossa filosofia, todo o nosso pensamento ocidental, ele está viciado desde a origem porque ele parte do nada. E o que seria um pensamento que se instala imediatamente no movimento do mundo e não no nada. Que aí depois é muito difícil fazer o salto do nada para o ser, é uma operação gigantesca e a gente perdeu 2 milênios tentando fazer isso sem conseguir. E obviamente que isso tem efeitos assim afetivos, porque uma coisa é você pensar a partir do nada, é uma tonalidade afetiva que vem desse pensamento. Ela tem a ver com a angústia. Isso que o Sartre conta, o que é a angústia diante do nada. Uma árvore sem, né? É um nada, é uma espécie de figuração do nada. Mas é diferente, o nada. Vai. Eu estou tentando talvez separar um pouco o romance da filosofia do Sartre. Sim. Porque eu acho que um romance pode ser lido para além da tese que talvez um filósofo quisesse. Claro. Porque o nada do Sartre não é um nada em que você tira as coisas, é um nada das próprias coisas. Exato. De alguma forma.
Exato. É uma... Eu fico pensando se não tem uma oposição, não sei, a ilha fica ereta, se não tem aí uma metáfora falocêntrica que de alguma forma no Sartre não aparece, né? O que é ameaçador do próprio ser e não do nada é que ele não se ergue contra nós. É que o que é esperado, que ele de alguma forma se coloque como contraposição e essa contraposição nos dê amparo no mundo, não acontece. Eu entendo o que você está falando e você tem razão do ponto de vista tem uma homologia estrutural, assim, quer dizer, o sujeito e a árvore e o Robinson e a ilha. Mas, para além dessa espécie de comparação, que a estrutura é semelhante, tudo é tão diferente que eu me pergunto se a comparação vale, entendeu? Só isso. Mas talvez sim, de fato, esse nada exploda no rosto do Roquentin, essa árvore inerte, faça um efeito tão devastador sobre ele, quanto faz aquela ilha ereta. Só que na ilha ereta já o sujeito não é bem o sujeito, porque ele entrou numa relação com aquela ereção generalizada, quase que de elemento para elemento. Né? Mas, entendi, é bom a gente dizer, né? Porque é um conceito assim, você vai operando, não é que ele cai pronto, tem que experimentar, ver se ele funciona aqui, ali, quanto que ele funciona ou se ele não funciona. O que mais? Vai lá. Vai lá. Os Lindos do Pacífico sempre me trazem à tona uma questão do livro do Shakespeare, que tem o filme genial do Greenaway, A Última Tempestade, que tem essa relação do Próspero com o Caliban, que me parecem que essas duas formas de se deparar com esse animismo, com esse perspectivismo do mundo. Então, enquanto você tem o Próspero querendo trazer a civilização para a ilha, você tem ao mesmo tempo essas forças reativas de pura libertação que está personificado no Caliban, e o livro gira em torno dessa luta entre esses dois pontos de vista. E isso me traz uma questão, porque o Próspero, ele, com a ajuda dos anjos, ele acaba terceirizando o processo civilizatório. Ele obriga o Caliban a se escravizar ao horário diurno, a esses procedimentos civilizatórios, para que ele próprio possa degustar da liberação da sua libido, né? Então eu fico me perguntando, eu queria te perguntar se essa descolonização libertária do comportamento, assim como o nomadismo hoje em dia, em épocas de fronteiras econômicas, não se tornou um luxo. Pode rir, bonito. Quero muito saber. Então, e se a gente dissesse, não, que se tornou um luxo dos privilegiados, não tenho dúvida, é óbvio. E, no entanto, a pergunta é se o fato disso ter sido monopolizado por uma elite minoritária, primeiro, não desfigurou a natureza disso que está em questão, a natureza dessa descolonização. Por quê? Porque o luxo, para poucos, já é uma colonização. Quer dizer, ele não funciona sem uma colonização, sem um regime de escravidão. E eu acho muito difícil preservar, digamos, a radicalidade dessa vitalidade no interior de um regime
escravocrata que não contamine essa mesma vitalidade. Eu não acredito que isso seja possível. Viver numa ilha, desculpe a referência, né? Viver numa ilha de ócio e liberdade, suposta liberdade, que depende absolutamente da escravidão planetária. Então, a pergunta é excelente, né? Ela é muito boa porque ela nos lança assim para o contexto contemporâneo, onde mais e mais, digamos, uma certa minoria vai se locupletando com essa e eu diria uma pseudo-liberdade, essa pseudo-autodescolonização, que é absolutamente dependente. Né? Uma diferença de gosto e consumo, talvez. Né? Talvez. É boa. Porque eu penso também na elite brasileira, né? Que vocês sabem que, bom, tem uma coisa assim específica nossa, por exemplo, restaurantes onde pede um prato, aquilo é para 10 pessoas, não para 2. Né? Por que essa ostentação? Porque precisa marcar a diferença entre quem tem e quem não tem. Porque como a fome ronda, então tem que ser muito ostensivo, né, em marcar o privilégio. Num país europeu não tem, você pede um prato, nunca vem uma abundância. Mas aqui a abundância tem que ser a marca da diferença social, claro, não da diferença tal como a gente já pensa. Mas enfim, era um só. Diga lá. Também uma ideia que você está falando da relação com a loucura. Porque o Robson Crusoe vê essa questão que ele teve um trauma. Que aconteceu um trauma, por isso ele acabou chegando nesse lugar. Aí me veio muito. Você está falando do Robinson, qual deles? O do. Não sei, Aquele ou esse aqui? talvez eu tenha feito 2 relações. Ah. Mas na minha cabeça, talvez eu tenha relacionado com o outro, mas. E aí juntei com o que eu estava falando. Mas assim, daí me veio muito esse lugar de que como a gente nega a loucura na nossa sociedade. E qualquer um que tenha a quebra dessas relações de regra e coloque as coisas mais como personificação ânima do que realmente seguindo essa relação de desejo de outrem, ela de certa forma é excluída, e a gente não agrega essa pessoa, a gente isola essa pessoa. E aí me veio também essa relação até de você pensando na contemporaneidade mesmo das guerras, de como essas pessoas que voltam de guerras têm essa relação de que tudo as ataca e de que as coisas são meio personificadas até nesse sentido, e de que elas até têm uma dificuldade de se incluir no coletivo por isso, e como a dificuldade do coletivo de incluir pessoas que têm essa relação, como, principalmente o nosso coletivo, né? Porque acho que é uma sociedade que vem até bem a loucura. Uma vez eu vi um filósofo falando disso, que essa é a nossa grande diferença de outras sociedades, até em sociedades indígenas e tal, eles incluem o louco e ele faz parte do outro, né? Mas é bem por aí que eu comecei a pensar. Não sei se é uma pergunta. Não, é uma reflexão, está ótimo. Está ótimo, não precisa ser pergunta, pode ser uma reflexão. Não sei se faz sentido também. Não, faz sentido, quer dizer, essa descrição que tem aqui é um certo enlouquecimento do mundo, né? Só que ao invés disso ser
experimentado como abismo, né, como queda, como desastre, isso é experimentado como uma liberação. E claro que você tem essa ambiguidade na questão da loucura também o tempo todo. Mesmo alguém que vive uma crise, às vezes não sabe se aquilo é uma liberação ou se é um desastre, e passa do desastre para a liberação, e aquilo às vezes se cristaliza como uma liberação única e exclusivamente, e depois vira um desastre absoluto. Então, talvez a sociedade não saiba lidar nem com a liberação, nem com o desastre. Por que não sabe? Porque a nossa sociabilidade, ela em si mesma já é um desastre. Porque a liberação parece que sempre vai ser sentida em algum momento no desastre. Você pega Exato. No livro ele está o tempo todo tratando da queda dele, né? Da queda dele é o inferno. O inferno bastante... A queda de quem você está? De qual livro você está falando? Do Michel Foucault. O Robinson se descreve caindo no inferno com demônios ao seu redor. Mas espera, você foi até o fim do livro? Ainda não. Vai saber onde é que isso vira. Parece que em algum momento você não vai deixar os seus preconceitos e sua estrutura se desfazer ou se modificar tão facilmente. Claro. Mesmo que isso venha a ser sentido como uma libertação. Não, então, mas digamos, há uma certa desmontagem que por um tempo pode ser vivida como um desastre, desmontagem de si mesmo, e que, no entanto, é a condição para liberar um outro funcionamento, né? Agora, o que sim, eu chamo atenção para... Liberação é uma palavra muito fácil de dizer, mas é difícil de pensar, porque liberação do que, em relação ao que, como, etc. Então, por isso também que às vezes a liberação é tão próxima do desastre, porque é uma espécie de, como dizer assim, ela é negativa. Negativa quer dizer o quê? É apenas uma reação contra o mundo. É o que você não controla? Oi? É o que você não controla? Não. Eu quero dizer outra coisa. A palavra liberação, por que ela é complicada? Porque, então tá, liberado. É uma espécie de confrontação com o mundo. Liberado dela. Liberado deste mundo. Mas, então, nesse sentido, ela é carregada de uma espécie de negatividade, é contra, né? Agora, outra coisa é pensar o que é qual é o verdadeiro conteúdo positivo dessa liberação. Não que ele se liberou de alguma coisa, mas o que é que ele, digamos assim, produziu. Quer dizer que, enquanto a liberação ficar na mera negação do mundo, ela é vazia. E quando ela, por assim dizer, toma os elementos do mundo para, digamos, agenciá-los de outra maneira, aí você pode sentir que a liberação está menos dependente daquilo que ela nega. Porque qual é o problema? É o problema do adolescente, entendeu? O adolescente é isso, ele nega o pai e nega a mãe, e então ele se sente liberado. Mas ele está tão grudado no pai e na mãe que ele está negando, porque ele está justamente preso nisso que ele está negando. Ele está espelhando aquilo ao contrário. Enquanto ele estiver nessa negação, ele está mais preso do que nunca. Aí depois, quando ele se livra disto, aí é outra coisa. Aí está expressando desejos, sei lá,
que for. Mas a lógica de porque a gente fica preso no que a gente está... Quando a gente está preso no que a gente está negando, a gente está inteiramente dependente do que a gente está negando e está muito menos livre do que em qualquer outro momento. Isso é um paradoxo, mas não é filosófico, mas é da experiência de todos. Tipo destruir a prefeitura? Por exemplo, né? Só... Tudo bem, abaixo o Temer, mas e aí, né? Além de destruir a prefeitura, a gente, pelo que eu entendi, pelo que eu já ouvi outras vezes do seu pensamento em algumas pessoas, você está se aproximando do antinihilismo como potência. É isso. A produção existe quando você nega a negação. Você consegue se movimentar, né? Criar relações e construir coisas. É mais do que o negar a negação, eu entendo o que você está falando, mas eu só expressaria isso diferente. Se subtrair, se deslocar. Porque negar a negação é dialética, entendeu? Então tem uma negação, tem outra negação, a negação da negação. Mas tudo bem, vai. Então, estou perguntando a respeito mesmo de história do pensamento, né? Porque eu tenho visto muito essa questão do niilismo sendo, digamos assim, superada. Tem alguns pensadores falando sobre isso, que no contemporâneo a gente só consegue se movimentar se a gente se subtrair. Sim, certo? Tá certo. Uhum. Entendi. Então, Sim. A sociabilidade como habilidade mesmo que a gente desenvolve, ela seria possível apenas nesse contexto, assim, de pensamento aplicado. Não sei se eu entendi se isso é uma pergunta, uma afirmação. Eu acho que é os dois. Eu queria saber como que você pensa produção, sociabilidade, circulação, novas ideias, novas relações. Nossa, mas é muita coisa que você está perguntando. Eu estou pensando em produção. Sim. Porque foi o que eu entendi do que você disse agora. Produção em oposição à, digamos assim, inércia, do niilismo, a negação. Produção em oposição à negação. Sim. Como que nós nos tornamos agentes? Como que nós nos tornamos produtores? Então, eu entendo o que você está falando, mas eu teria alguma reticência, porque eu falei a palavra produção, eu falei mesmo, eu sei, mas eu falei, mas eu também desfalo, entendeu? Por quê? Porque produção é o termo que mais a gente ouve por toda parte. Produção é, assim, a regra número 1 do planeta Terra hoje. Produzir, 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 produzir. E tudo está submetido à produção. A produção de mais valia, a produção de mais mercadoria, a produção de lá. Agora, é claro que você, quando fala produção, retomando o que eu falei, é uma outra produção que a gente está falando. Né? É produção desejante, é de outra ordem, não tem nada a ver com o produtivismo. É isso, entendeu? E nessa outra maneira de enxergar a produção, pode ser também antiprodução, e pode pensar deserção, pode pensar em muitas coisas, inoperância, um monte de coisas que de todo modo desertam o modo dominante e predominante de produtivismo. Então nós estamos de acordo, questão de terminologia, está tudo certo. Só que você fez uma pergunta muito ampla em relação à sociabilidade, que eu não vou ter condição de responder agora sim, porque é muito extenso, né? Eu estou tentando aqui me limitar a uma coisinha pequena de uma ilha, de uma experimentação literária e poética sobre o problema da solidão. Eu volto ao nosso tema, entendeu? Que uma coisa você desculpe, eu estou usando a sua pergunta para eu retomar o fio da meada. Porque qual a nossa questão? O tema, né, nosso é solidão. Só que
essa experimentação poética, literária, filosófica do Michel Tournier e o pensamento do Deleuze a respeito, quer dizer, o que é um homem sozinho, numa ilha, né? E em que medida? Quando ele vem trazendo a civilização inteira, ele não está sozinho. Não só ele não está sozinho, como ele está submetido a essa mesma civilização que ele reconstruiu na ilha. Né? O Robinson lá do Defoe. Agora, esse também veio sozinho, mas ele vai, por assim dizer, se liberando daquelas camadas todas civilizatórias que faziam dele um homem. Ele, num certo sentido, ele vai se liberando também, porque o que é a estrutura outrem, se não, num certo sentido, uma figura da sociedade, da sociabilidade, a figura outrem, a estrutura outrem, desculpe, a estrutura outrem é, por assim dizer, a matriz da sociabilidade. Aí ele vem sozinho, mas ele traz a estrutura outrem. O que acontece quando destrói a estrutura outrem? Ele fica sozinho ou fica acompanhado de outras coisas? E do que a gente viu, é como se a solidão, que parecia que antes o caracterizava, deu lugar a uma outra coisa. Não é mais solidão, mas também não é sociabilidade. É uma espécie de conexão com uma multiplicidade de elementos que não são uma sociedade, mas são outra coisa. Essa experimentação significa, eu não sei se fica claro isso, mas a questão a oposição, solidão, sociedade, aqui se desmanchou inteiramente. Aquela polaridade, solidão, vida em comum, se desfez em favor de uma outra coisa que é onde ele mesmo ele renuncia a esse eu, que estaria em contraposição à estrutura outra. Ele renuncia ao eu, a ilha deixa de ser uma ilha para virar uma multiplicidade de elementos com os quais ele entra em conexões outras. De algum jeito, aí talvez não tem nem solidão, nem sociedade, mas tem... Puxa vida, como é que a gente vai definir isso? Uma espécie de... conexionismo animista generalizado. Oi? Não pode ser uma cosmopolítica, já que você falou Claro, de casa? é claro, é isso. Exatamente. Isso vamos usar então esse termo, que é bom, é uma experimentação cosmopolítica. Por quê? Porque é mais que uma conversa, uma conexão entre seres que antigamente estavam separados totalmente por barreiras incomunicáveis ou apenas de manipulação. Então, o mundo existe para ser dominado, manipulado e domesticado. E de repente o mundo libera elementos outros que entram numa conversa entre si e com esse sujeito que já não é mais propriamente um sujeito, e portanto você tem você
adentra uma paisagem inteiramente distinta, difícil de ser pensada porque ela não é humana e nem humanizada. Ela não é desumana, ela é inumana, no sentido de que entram seres, né? É como se... Agora eu precisava dos meus óculos para ler um fragmento, mas eu vou conseguir. Ou seja, o que antes aprisionava os objetos, ou aprisionava o próprio sujeito, essa estrutura outrem, desmorona e mesmo os elementos, olha só a radicalidade dessa experimentação. Claro que, bom, os elementos se liberam até mesmo dos corpos, porque um corpo ainda é uma forma que prende, num certo sentido, os elementos todos. Então pensa nesse sentido de que os elementos se liberam de tudo aquilo que antes os domesticava ou rebaixava, sejam esses elementos, seja a estrutura outrem, seja o eu ou o sujeito, seja os corpos. Pensemos isso, e se os elementos se liberassem disso tudo que os rebaixava, que os domesticava? E se o próprio som, né, você que é músico, né, esse som eu não sei, já nem sei como seria isso sonoramente, né? Imagino que os músicos também experimentam isso. Eu não sei, tem outro músico aqui, vocês podem conversar, eu não vou entender nada, mas, enfim, como que, num certo sentido, talvez, até mesmo a gente pode dizer que uma certa arte tem esse desafio de experimentar esses elementos num agenciamento outro que não esse que está... mas eu vou deixar a arte de lado, porque não é... Eu volto um segundo para a solidão, desculpe. Volto um segundo para a solidão. A solidão... Aí pergunto, será que nesse momento, sim, já para o final da história, dá para falar em solidão? Robinson está sozinho? Vai lá. Você falando, né, dessas relações, para outrem, ou outro, ou sujeito-objeto, e esses exemplos de isolamento e tal, né? Primeiro voto, segundo voto. E eu disse, nossa, quase uma sensação de que é impossível uma solidão absoluta, né? Tipo, a gente vai sempre buscar uma conexão, uma relação, uma socialização, alguma coisa, né? E aí a chave parece ficar nessa relação, para além do formato da solidão, assim, pensando como estar só, que formas de estar só, que é isso, né? Como a impossibilidade do silêncio absoluto, a impossibilidade da solidão absoluta também. Assim, nada. A gente está no mundo, né? Assim, eu não estou dizendo nada. Não, mas você está dizendo tudo, porque é isso, são as conexões vivas. O que acontece? Você pega alguns outros textos de Deleuze, inclusive sobre Lawrence, você vai ver que ou vocês pegam um autor como Lawrence, né? Pega você pega, não é o Lawrence da Arábia, é o outro.
né? E que é, por exemplo, o Apocalipse, como chama? Tem um texto, eu acho que chama Apocalipse, se eu não me engano, do D.H. Lawrence, e tem um maravilhoso prefácio do Laimert Garcia dos Santos. E no fundo, o Laimert retoma do Deleuze essa ideia, mas é o quê? Qual é o problema do Lawrence? Que no nosso mundo que destruiu o paganismo, né? Que as religiões monoteístas, o grande inimigo era o paganismo. Então, nesse mundo em que as religiões monoteístas destruíram o paganismo e a ciência tenta desbancar a religião monoteísta, no fundo, o resultado é que nós perdemos as conexões. Que no mundo pagão, ou em certas culturas mais primevas, as conexões vivas entre todo tipo de seres eu vou formular assim, digamos, a nossa solidão começou quando nós fomos cortados das conexões vivas com os seres todos. Eu fico pensando quem somos nós, assim, né? Nesse Ocidente, etc. Porque também, quando você estava falando de humanizar, né, as coisas, eu fico pensando, nossa, quem é esse humano? Eu entendo a civilização, ocidental, mas como é difícil também esse contorno do humano, assim, que é uma coisa grande, né? É um conceito que se pretende universal, assim, né? Todos somos humanos, né? Não importa a cultura, nós somos humanos. Também me parece impossível inumanizar, assim. Me parece... Inumanizar. Eu não consigo... Então, mas na verdade, um exercício tal como a gente está fazendo, não é uma bula de vida, né? É uma experimentação. Então, claro, ninguém vai sair daqui e se desfazer da civilização e achar que a gente está numa ilha e deixar tudo em ereção. Quer dizer, não é nada disso, né? Não é dessa ordem que a gente está fazendo. Não é de sair daqui com uma fórmula, com uma regra, é outra coisa, é uma experimentação que ela tem o seu tempo. Ela tem o seu tempo também de se deixar afetar por ela, de ver o que ela desloca, o que ela põe em xeque, se ela permite repensar a própria ideia de solidão, repensar até o problema da solidão tal como ele tinha sido formulado no início, né? Porque é isso, se a gente sair daqui diferente do que a gente, com uma outra, talvez a questão reformulada já vai ter sido muito, né? Mas quer dizer, como que a gente lida com o pensamento de uma maneira tal que seja realmente não trocar uma fórmula por outra, seria tão despótico quanto, ou tão estéril quanto ter uma fórmula, mas é outra coisa. Diga. Eu me lembrei dessa conversa entre vocês, eu me lembrei de um dos últimos aforismos do Nietzsche, que é muito curto e que
para mim ainda é um mistério que ele diz, então era isso a solidão. Eu não sei sobre o que ele se referia. Ele só dizia, então era isso a solidão. Precisaria ver, traz da próxima vez esse fragmento. Quero ver onde é que ele está, em que contexto. Mas eu... Essa coisa do humano, do animal, eu não vou saber dizer assim, mas me marcou um trechinho que eu li no Amor do Dia, da de Cássio, que conta um pouco essa cosmologia do ameríndio, que entende o animal mesmo, os bichos, como que é mais de humano, né? Essa relação progressista, evolutiva que a gente tem na nossa concepção de ser humano, que o animal é o nosso mais primitivo, é a nossa existência mais primitiva, e agora sim somos humanos. E que para eles é exatamente o inverso, que às vezes não é uma questão de termo, mas é uma questão de concepção desses termos, né? Acho que para o indígena enxergar numa anta o que há mais de humano nela e imaginar que a sua evolução, sei lá, vai no sentido daquela anta e não do inverso, muda bastante. Totalmente. Nós já nascemos antas, então é mais difícil. Diga. Nesse caso, a solidão poderia ser vista como uma impermeabilidade da estrutura única? Depende, porque aqui a gente está, como a gente está tentando, mais do que se perguntar o que é solidão, a gente está tentando mexer no próprio sentido da palavra solidão, então eu não sei como responder a sua pergunta. Porque, de fato, vamos pensar no que ele disse lá, bom, por enquanto é só catástrofe, né? O cara está perdendo tudo, né? Então, desse ponto de vista, está ficando sozinho. Mas será que isso não é uma condição de possibilidade para ele retomar as conexões com vários outros elementos? Então, será que esse momento mais solitário não é apenas uma passagem, uma transição para uma reconexão outra? Então eu respondo com isso. Eu fiquei pensando nessa primeira solidão, a solidão, tentativa de estar só de fato, sem conexões, como um pouco o que você falou da lógica do nada. Eu tiro você, eu tiro você, eu tiro você. Isso. E vou ficando mais sozinho. Isso. Mas quando eu de fato fico sozinho, eu só estou sozinho se eu não tenho a mesma lógica do ok, então eu tirei cada um, né, dos indivíduos que aqui estavam. Eu posso estar sozinho de individualidades, mas eu não estou sozinho de mundo. É isso. Mas eu diria assim, ó, para... Que horas são? Estou sem relógio. Eu diria assim, ó, essa água é minha. Que bom. Ó, eu diria assim, aquilo que a gente falou da vez passada, aliás, sobre a solidão povoada, né? Essa ideia que o Deleuze traz, que há um tipo de solidão absoluta e, no entanto, ela é a mais povoada do mundo. Né? E eu me pergunto se não há algo possível de ser conectado com o que a gente falou, porque está ali o Robinson, né? A ilha deserta, um deserto, em certo sentido. A gente falou de deserto da vez passada, né? Como produzir em si um deserto para que por ele passem as N tribos, fluxos, movimentos, vetores, intensidades, acontecimentos. Mas como sustentar o deserto para que ao mesmo tempo tudo cheio. Tem essa conjunção rara, né? Que é solidão, conexão. Né? Onde talvez a solidão, mais do que um estado, seja uma condição de possibilidade para as conexões. Diga lá.
Não, só pensando aqui que quando a gente vai falar disso, né, sempre as imagens são muito diferentes das quais a gente vive, né? Então, assim, deserto, ilha, não sei o quê. Então, também, talvez, essa dificuldade de imaginar o nosso meio, né? Também, não sei. Você está falando o que isso tem a ver com a nossa vida na cidade? Não. Não, é um pouco mais simples, que eu acho que em algum lugar na linguagem, no próprio pensar dos povos, é como a imagem ser onde a gente vive, né? A imagem disso ser onde a gente vive, assim, como que que é bom também pensar no deserto, né, e tal, mas que eu fico me perguntando nessa diferença, assim, no meio urbano, como que a gente começa a ter esse lugar como paisagem disso, né? Nem sei explicar o que eu estou pensando. Mas talvez tenha conexão com o que o Janos falou. De noite, desses lugares do mundo, né, que está aí. Mas sempre as imagens são lugares que não são esses que a gente está, né? Então... Deixa eu ver se eu entendi. Você gostaria que a gente pudesse acessar imagens ou metáforas que tivessem a ver com o nosso mundo mais presente, cotidiano, é isso? Ou não? Não tem nada a ver com isso? Não sei, eu não entendi. Não sei se eu... Semana passada. Oi? Semana passada a gente falou um pouco do Barthes, que é uma imagem mais urbana. É. Você pegar o Sartre aí tentando fazer uma leitura invertida, mas é uma imagem dentro da cidade. Tem também imagens dentro, só que de alguma forma elas vão sair de um lugar cotidiano também, né? Desde que o espaço representado narrativamente como se fosse cotidiano. Mas ó... Então, porque fala. Onde a gente vive é meio muito resultado, assim, está na pele esse processo civilizatório, né? Então, os exemplos que a gente costuma dar, eles também estão um pouco mais distantes ou à margem desse processo, do que se produz com isso, né? Então, fica ainda essa lacuna, né? Então, como que a gente... por onde se dariam essas trocas ou essas... Eu acho que eu estava pensando a mesma coisa. Como viver essa reconexão sendo quem eu sou, mas aqui, sendo aqui? E aí também é que eu não consigo elaborar nada do que eu estou pensando exatamente, mas que é um monte de coisa misturada. Porque pensando na dança, no corpo e tal, que práticas são essas, ou nesse meio que a gente está, que começam a deixar um pouco mais flexíveis essas estruturas que a gente estabelece, né? E essas relações com essas estruturas que a gente estabelece. Porque, ou, por exemplo, na minha própria experiência em dança, né? Que experiências que eu tive que a solidão, ela fazia parte desse aprendizado comum. E isso eu acho que tem muito a ver também com relação de linguagem e o silêncio como parte também dessa troca. Então, pensando em processos artísticos que eu vivo então, e não querendo tornar as coisas muito resolutivas, tipo, que bom, então resolveu o meu problema, que ela foi uma coisa muito querida. Não, igual a experimentação mesmo, né? Agora, quando a gente tem se proposto um espaço de Tá, eu entendi, agora eu entendi. Entendi porque, na verdade, o tema solidão, como viver só, em banda, etc. Bom, é claro que ele é um guarda-chuva para um monte de coisa. E eu faço uma trajetória com os elementos que eu posso oferecer e socializar. Agora, tem um pedaço que eu não vou poder preencher, porque é justamente ali onde cada um, a partir da sua prática, da sua bagagem, pode usar disso tudo para pensar o seu contexto, né? E são vários contextos muito diferentes, né? Um que é de dança, outro de música, outro de militância, outro de não sei o quê. E eu tenho o meu também, tem a ver com a loucura e tal. Então,
talvez a gente... É o que eu tinha pensado para a próxima vez, né? De trazer uma experiência, é o que eu tinha dito, eu vou trazer uma experiência muito concreta e muito precisa e muito encarnada, e da cidade, e daqui, e de agora, onde eu usaria esses operadores conceituais todos, mas contando uma prática, né? Isso não seria para servir de exemplo para nada, mas apenas para mostrar como isso tudo, por mais remotas que pareçam as imagens do deserto da ilha, ou por mais abstratos que pareçam os conceitos do outrem ou da estrutura outra, não sei o quê, como tudo isso pode servir para pensar uma situação muito concreta. Então, eu sei que você não está me pedindo para eu falar sobre como operar isso na dança, nem remotamente. Eu seria incapaz. Né? Mas eu posso contar para você como eu vejo isso tudo operando numa experiência X que tem a ver com loucura, etc. Eu pensei em fazer isso da próxima vez, né? Para depois a gente poder, nos 4 últimos encontros, retomar um certo voo teórico e depois de novo aterrissar com uma coisa mais concreta. Esse é o meu plano, mas eu não sei, fico também totalmente aberto a sugestões. Não respondi nada, né? Mas eu fiz uma proposta. Tudo bem, então? Da semana que vem a gente falar de uma coisa concreta, tentando retomar todos os elementos que a gente viu até agora. Ok? Beleza.